Impulse Response. Todo mundo já ouviu falar e todo mundo usa, mas nem todo mundo sabe como ele funciona de fato, como alterar suas características ou como utilizá-lo da melhor forma para conseguir o melhor timbre de guitarra possível. Hoje eu vou falar sobre basicamente tudo o que vocês precisam saber sobre o Impulse Response. E de quebra, vou ensinar 2 truques usando essa tecnologia. Vem comigo! Os Impulse Responses foram inicialmente utilizados para simular espaços acústicos nos processadores de reverb. Eles possibilitaram a aplicação da ambiência de uma sala de concerto específica, por exemplo, numa mixagem digitalmente processada dentro de um estúdio. Mas a gente não vai falar sobre o uso de Impulse Response para a criação de ambiência ou reverbs aqui, mas sim sobre o seu uso para simular as características sônicas de uma caixa de guitarra. Os IRs mudaram a forma como as simulações de amplificadores soam, pois boa parte dessa sonoridade é responsabilidade da caixa e do speaker. E esse perfil de equalização, ou frequency response, ou ainda resposta de frequência, típica de uma caixa real, foi simulada com realismo inédito através dessa tecnologia. Se olharmos para a forma como o Impulse Response é criado, a gente vai entender ainda melhor como ele simula essa resposta de frequência. E isso é feito através de uma técnica relativamente simples, uma varredura de frequência partindo de 20 Hz até 20 kHz, cobrindo todo o espectro da audição humana e medindo a quantidade de energia que é entregue pelo sistema que está sendo medido em cada uma dessas frequências. Dessa forma é possível criar um perfil de equalização correspondente à resposta de frequência de uma caixa e seu alto-falante. Como inevitavelmente utilizamos o microfone para fazer a função de ouvido para essa medição, a resposta de frequência desse microfone também estará impressa nesse Impulse Response, assim como o posicionamento desse mic e a coloração do preamp usado. Então, em conclusão, o que se obtém na criação de um IR é uma grande somatória das respostas de frequências específicas de vários sistemas somados numa nova e única resposta de frequência. Então, se o Impulse Response usado para simular uma caixa é nada mais que um filtro de frequências, ou seja, um equalizador com inúmeras bandas minuciosamente ajustado, posicionado na saída de áudio do seu amplificador ou simulador de amplificador, a gente pode entender algumas coisas que vão nos permitir algumas experiências bem divertidas e úteis também. Mas antes, vamos ouvir o som de um amplificador sem esse filtro, ou seja, sem a caixa ou Impulse Response, e depois com o filtro. Dessa forma a gente vai entender melhor por quais aspectos sonoros cada um desses componentes é responsável. Primeiro a gente vai ouvir dentro do contexto da mixagem e depois com as guitarras isoladas. A diferença mostra que praticamente não ouvimos por aí timbres de guitarra sem esse tipo de filtro de frequências que uma caixa oferece para a resultante sonora, a não ser com raras exceções de cunho um pouco mais experimental. Agora a gente vai ouvir a mesma execução com diferentes IRs, ou seja, com diferentes respostas de frequências criadas a partir de diferentes caixas e speakers. Eu optei por não discriminar o tipo de caixa e alto-falante dos IRs que a gente vai ouvir agora. Apenas numerei os IRs para que a gente possa fazer um julgamento com base no som, sem outras influências.
E agora a gente pôde notar que o uso do impulso response adequado é imprescindível para um super timbre de guitarra, assim como o uso do impulso response inadequado pode ser um problema. Nos exemplos ouvidos a gente pôde perceber um equilíbrio maior no IR número 1, uma sobra de médio no IR2, um som mais scooped no IR3, ou seja, com os médios cavados com mais brilho e mais grave, e um som mais adido e magrelo no IR número 4. E essa é a razão pela qual um amplificador é desenvolvido sobre um projeto de caixa com seu devido modelo de alto-falante, seja um V30, um G12T75, um Greenback ou um Onico Gold. Pensem comigo, se você usa um impulso response com muita informação na região médio-aguda, somado a um amp que também privilegia essas frequências, é natural que a gente tenha uma resultante mais adida, ou seja, desequilibrada para essa região médio-aguda do espectro. Então o casamento entre o som do amplificador, o som de uma caixa é fundamental para obtermos um resultado equilibrado. Isso também explica por que um único IR não resolve o som de todos os amplificadores ou simulações. E a gente acaba por fim colecionando centenas de opções com diferentes tipos de caixa, alto-falantes, posicionamentos de microfone e por aí vai. Mas voltando às conclusões, se o IR funciona como um equalizador ou um perfil de equalização, então é perfeitamente possível que a gente faça ajustes e obtenha um som mais próximo do desejado a partir de um IR que não nos agrada tanto. Como por exemplo, adicionar um pouco mais de grave ou cavar um pouco mais daquelas frequências mais cortantes. Então vamos começar as nossas experimentações aqui. Primeiro eu vou ensinar vocês a equalizar um IR para resolver esse tipo de situação. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma trilha de áudio no seu DAW favorito, adicionar uma trilha de guitarra, uma simulação de amp e um IR loader para carregar o IR que a gente vai usar. Na sequência a gente vai adicionar um equalizador à cadeia de plugins e fazer os ajustes necessários. Nesse caso, o IR que eu vou usar tem um excesso de frequências médias, que eu quero eliminar através do ajuste da equalização. Após fazer os ajustes utilizando o equalizador, a gente vai encontrar o arquivo .wave do impulso response utilizado e vai adicioná-lo à mesma trilha de áudio usada para fazer os ajustes. Exclua a simulação do amp e o IR loader e deixe no canal apenas o equalizador com os ajustes que foram utilizados para essa track. Note que para obter um resultado mais preciso a gente não vai utilizar um equalizador linear. Os testes que eu realizei tiveram melhores resultados sem esse tipo de recurso. Agora exporte o arquivo considerando as mesmas condições do arquivo original, mesmo sample rate, arquivo mono, a mesma duração, etc. Porém apenas com as alterações causadas pelo equalizador que está ligado nessa track. Para checar se os resultados são satisfatórios, abra uma nova instância desse IR loader no mesmo canal e compare o IR antigo com a soma do equalizador com esse novo IR criado a partir da equalização. A gente possivelmente vai precisar ajustar os volumes para comparar de forma mais justa. Os resultados são idênticos e agora que a gente tem esse R equalizado, a gente pode adicionar esse arquivo na nossa pedaleira ou pedal de R e levar esse cara para o palco, sem precisar fazer esse tipo de ajuste na própria pedaleira. Até porque o exemplo dado aqui foi simples, mas por vezes as correções contam com recursos de equalização não disponíveis no equalizador da sua pedaleira. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês hoje é como criar um IR a partir de um plugin que usa um IR específico, mas não disponibiliza esse IR como um arquivo .wave para ser usado fora desse plugin. Esse é um plugin da Plugin Alliance e simula um Chandler GAV19T. Um dos IRs disponíveis capturados a partir da própria caixa da Chandler soa muito bem, na minha opinião.
Mas eu não tenho como levá-lo para o palco, por exemplo. Nesse caso eu criei um IR flat, ou seja, um IR que não possui nenhum tipo de filtro, que não altera a resposta de frequência do que está passando por ele. E aí a gente vai projetar o IR desse plugin no IR flat. Para isso a gente vai desligar a simulação de AMP ou qualquer outro processamento que não seja o próprio IR. E vamos exportar o arquivo flat com o plugin ligado no canal, ou seja, somente com o IR ativo, imprimindo a sua resposta de frequência no IR flat que eu criei. Inclusive esse arquivo está disponível para vocês baixarem, vou deixar o link aqui na descrição. Agora a gente vai comparar os resultados entre o IR da Chandler e o IR que nós criamos a partir dele. Esse IR agora pode ir para o palco inserido no equipamento como um arquivo .wave. A grande maioria dos plugins de guitarra permitem que o IR possa ser ligado sem que a simulação de amplificador esteja funcionando, e isso é o suficiente para que a gente possa realizar esse processo. Existem ainda algumas informações adicionais sobre os arquivos de IR que valem a pena serem ditas aqui. Geralmente a gente vai encontrar IRs com diferentes sample rates e tamanhos de arquivo. Quanto aos diferentes sample rates, o uso do sample rate correto, que confere com o do projeto com o qual você está trabalhando, é recomendado. Ou seja, se você está trabalhando com um projeto em 48 kHz, é recomendado o uso de um IR com o mesmo sample rate. Mas é sabido também que os plugins leitores de IR podem fazer essa conversão, e caso você use um sample rate não coincidente com o do projeto, o prejuízo é zero na grande maioria das vezes. Quanto ao tamanho do arquivo, é comum encontrarmos IRs com 200 ou 500 milissegundos, mas o comprimento do arquivo, apesar de carregar maior informação sobre o que foi capturado, não vai contar para os IRs feitos com caixas que foram microfonadas diretamente. Ou seja, caso o IR tenha a intenção de entregar a simulação de um reverb ou som de sala, isso faria alguma diferença. Mas para uma caixa com closed mic, esse não é o caso. Alguns especialistas dizem que algo em torno de 120 milissegundos seria suficiente para não termos qualquer perda de informação num caso como esse. Bom pessoal, é claro que existem muitas outras informações adicionais sobre esse assunto, mas não acredito que elas sejam necessárias para a gente fazer um bom uso dessa tecnologia. Os avanços não cessam, as novidades não deixarão de vir, então o que hoje não é relevante talvez venha a ser relevante no futuro. Espero que esse vídeo tenha sido útil e possa ajudá-los no uso dessa tecnologia para fazer música da melhor forma possível. Grande abraço a todos e obrigado mais uma vez por acompanhar o canal.